Estamos de volta com Conexão pela TV e pela FM 103.3. No programa de hoje, estamos falando sobre a situação do Rio dos Sinos nas cidades da região e também o que vem sendo feito para a recuperação da bacia hidrográfica. Os nossos entrevistados aqui no estúdio nos trazem mais informações sobre o assunto. Inclusive, agora o secretário Eduardo gostaria de falar um pouco sobre a questão dos sistemas também, como o Gravataí, por exemplo, está utilizando isso. Como as pessoas têm que ter um pouco mais também de um tipo de consciência, né, na hora de usar, né, o sistema. Exatamente, Rodrigo. Nós estávamos comentando que o Gravataí foi contemplado com o Pro-Guaíba na época, onde então foi instalado o sistema de tratamento de esgoto, digamos, existe a canalização. O que acontece? Precisa a comunidade ter a consciência de canalizar o seu esgoto sanitário, aquilo lá, não é a calha da chuva, entende? Essa é a diferença. Então, os municípios têm que fazer as ações propostas, conforme o professor colocou no plano que vai ser estabelecido algumas diretrizes, e os municípios têm que se atentar para a questão da legalidade, dizer que o contribuinte lá ele precisa se instalar. Porque hoje, se nós olharmos a questão do fornecimento de água, se cobra por aquilo que você consome. Mas se você consome X litros d'água, X% daquilo vai retornar e tem que ser tratado. Então, essa conta tem que ser feita pelas companhias de saneamento, de fornecimento de água, e o município tem que aplicar essa legislação. Ora, não é um assunto muito simpático politicamente, mas é um assunto que auge. O nosso Rio dos Sinos já não tem mais tempo para essas questões. Tem que ser feito. Se vai ser gradativo, ou qual é os índices que vão ser utilizados, bom, isso é uma questão técnica para ser discutida, mas é uma questão que tem que ser aplicada, né? Afinal de contas, não é alguns R$1.000 que são aplicados para se fazer um sistema de tratamento, qualquer que seja. São milhões e milhões de reais. É dinheiro público que está sendo colocado lá, uma aspiração da comunidade. Portanto, esse assunto tem que voltar à tona e tem que ser aplicável. E envolver todo mundo nessa discussão também. Inclusive, essa semana, os municípios aí promovem ações voltadas para a Semana do Meio Ambiente. A gente não pode esquecer disso também, né, secretário? E, inclusive, para Novo Hamburgo, o tema é a água, né? Lembrando aí a importância disso. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente. Pois bem, na terça-feira tivemos, então, aí, um seminário onde nós estávamos focando a questão da água, mas mais especificamente da questão do licenciamento da bacia do Rio dos Sinos. O que isso quer dizer? Ações que são deliberadas, licenciadas, ocupadas, qualquer que seja o termo que queiram ocupar, reflete direto ou indiretamente na bacia do Rio dos Sinos. Essas questões não podem mais os municípios estarem discutindo separadamente como se fosse uma ilha. Afinal de contas, e o professor pode me auxiliar aqui, o Rio dos Sinos é como se fosse o cordão umbilical. Nós temos aí 32 municípios linkados, dos quais 23 são 100% linkados à bacia do Rio dos Sinos. Essa questão que há pouco eu estava falando do saneamento básico, é uma questão que nós estamos fazendo gradativamente. Por exemplo, o loteamento dos eucaliptos já é cobrada a conta do saneamento, né? Estou só linkando que eu esqueci de falar na minha fala anterior. São ações que, digamos, nós poderíamos ter feito 10 anos atrás, poderíamos. Mas, enfim, nós não estamos aqui para fazer uma retórica, nós estamos aqui para dizer ações. Então, gradativamente tem que ser implantado isso. Mas não pode se esquecer de que esses assuntos da água, do nosso recurso hídrico de maior valor, junto com o ar, tem que ser discutido a nível de bacia. Tem que ser encarado, tem que ser proposto. Também não é só parâmetros, nós temos que ter ações e dizendo assim, é assim que se faz, o município vai ter X meses. Olha, eu não tenho capacidade financeira para fazer isso, então vai ser daqui a 2X. Mas você tem que ter um cronograma. E eu quero saber como está acontecendo em São Leopoldo também, né, que tiveram algumas atividades voltadas para o Rio durante essa semana também, Semana do Meio Ambiente. Hoje tem um mutirão de limpeza. O que tem sido feito durante o ano, então, para conscientizar as pessoas sobre assuntos? Durante o ano é trabalhado, diria, com as ferramentas de controle ambiental, que seria por meio de fiscalização, e um enfoque muito grande também na educação ambiental, né? Em São Leopoldo se espelha muito na educação ambiental, na prática, no Rio, pelo meio do Barco Martim Pescador, e a Secretaria também tem um grupo de educadores que vai junto às escolas trabalhar com os pequenos essa questão da educação ambiental. Agora, na Semana do Meio Ambiente, tem esquetes itinerantes de teatro, onde foca essa questão do resíduo, né? O tema proposto para esse ano, para a Semana do Meio Ambiente, pelo Ministério do Meio Ambiente, era mudanças climáticas, por ser um tema não muito linkado às comunidades, né? Um tema mais discutido, meio acadêmico. O município de São Leopoldo
focou a questão dos impactos ambientais, né, a questão do resíduo que é jogado nos rios e nos meios de drenagem, e que com esses eventos climáticos adversos, né, acabam trazendo problemas de drenagem, de enchente, que é uns episódios que estão ocorrendo mais nos últimos anos. Então, o município de São Leopoldo, essa semana, focou bastante a questão de resíduo, né, do correto destino e disposição desses resíduos pela comunidade. O professor também gostaria de complementar, professor, e também quero que o senhor fale do envolvimento da universidade, claro, que acompanha a história do Rio dos Sinos aí há muito tempo, com diversos projetos, por favor. Eu gostaria de dar a minha posição em relação aos resíduos sólidos. Isso é um dos problemas principais. Então, todo mundo que navega no rio vê toneladas e toneladas de lixo sólido descendo o rio, que depois entope os bueiros das cidades e ele vem de algum lugar. Então, na minha opinião, o que deveria ser feito é atacar a fonte disso. Primeiro, educação ambiental. Então, as pessoas têm que saber para onde jogar o seu lixo sólido. Mas depois, os municípios deveriam melhorar o seu serviço também. Porque quem anda na periferia de São Leopoldo, Novo Hamburgo, em todas as nossas cidades, sempre vai encontrar os sacos de lixos no chão, onde vêm os cachorros, vêm pessoas que vasculham, vem a próxima chuva e vai levar tudo isso embora. Claro, essa coleta ela também tem que abranger 100% do município. A coleta ela é feita num nível que não é mais aceitável. A gente não pode simplesmente colocar um saco de lixo numa embalagem de supermercado na rua e achar que esse lixo vai chegar no seu ponto onde deveria chegar. Então, eu acho, de longo prazo, os municípios têm que investir muito mais nessa parte. Tá certo, professor. Bom, fica aí, então, né, esse alerta de consciência para todo mundo. A gente precisa encerrar aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até a próxima. Obrigada. Valeu. Obrigado. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.